estudantes, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 8. Acompanhem comigo na telinha qual será o nosso assunto de hoje. Compreensão e interpretação, coerência e coesão, organização tópica do conteúdo. Sou a professora Adriana e irei acompanhá-los na aula de hoje. Preciso que vocês organizem o material para que nós possamos dar início à nossa aula. Organizem o material e o espaço para estudo. Caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Vou dar um tempinho para se organizarem e volto já. Muito bem, tudo organizado? Então vamos dar início à nossa aula. Preciso que vocês anotem a data de hoje, a aula número 8, língua portuguesa. Volto já. Ok, tudo anotado, material e espaço organizado, então vamos começar a nossa aula. Vamos começar relembrando a aula anterior. Então vejam, pessoal, na aula anterior nós retomamos lá a questão dos parágrafos, né? Trabalhamos até o 6º parágrafo, falamos sobre a dependência, né? O que essa dependência causa, os sintomas, como ela deve, deu uma pincelada como ela vai ser tratada. Trabalhamos também a questão da ampliação do vocabulário, né? Conhecemos aí outros significados, verbetes para algumas palavrinhas relacionadas ao vício. E também trabalhamos a questão do discurso, né? Os discursos direto e indireto, que ele é tão presente, ele é muito usado principalmente nas reportagens, né? Onde o autor, ele faz o uso das aspas para manter fiel a fala do seu entrevistado, daquele que conversou com ele sobre determinado assunto, certo? Muito bem. E o que temos para a aula de hoje? Então acompanhem comigo. Vamos retomar ainda, né, para entendermos melhor toda essa questão do vício, a questão da dependência, como que ele deve ser tratado, quem pode tratar esse vício, de que forma que ele pode ser tratado, se ele é realmente algo que não tem cura. Então vamos entender um pouquinho melhor esse texto, ok? Vamos lá. Então acompanhem comigo a leitura do texto na telinha. Ao identificar um comportamento vicioso, deve-se sempre procurar um profissional da saúde mental. De acordo com a pesquisadora Julia Coury, existem 3 pilares para o tratamento do vício em jogos: com o psicoterapeuta, o psiquiatra e em grupos de apoio.
A terapia cognitiva comportamental pode ajudar o paciente a identificar os motivos que levaram ao início do comportamento, bem como os gatilhos, porque muitas vezes a pessoa se afasta do jogo, mas passa por lugares que lembram da atividade ou continua com os mesmos amigos. Com isso, ela tem chance de sofrer uma recaída. Alerta! Vejam lá, pessoal, novamente o uso das aspas, trazendo para nós o discurso direto, mostrando o verbo alerta, né, a palavrinha alerta do verbo alertar, que são marcas desse discurso direto tão usado nas reportagens. Então, de acordo com a pesquisadora, a Júlia, ela disse que existem 3 pilares para o tratamento do vício. Então, eu tenho que procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, um psiquiatra e grupos de apoio, né? E, na verdade, envolve toda a família nesse tratamento, porque todos têm que estar envolvidos para dar apoio para aquele dependente, certo? Esse é o nosso 7º parágrafo do texto, ok? Vamos lá. Segundo a psicóloga Julia Coury, a terapia comportamental pode ajudar o paciente a identificar os motivos que o levaram ao vício, bem como os gatilhos. Quais são esses gatilhos? Então, lá no finalzinho do texto, ela falava de alguns gatilhos. Vamos ver se vocês recordam quais eram esses gatilhos? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Muito bem, estudantes. Então, a psicóloga Júlia, psicóloga e pesquisadora Júlia, ela fala de alguns gatilhos, né? E eu perguntei para vocês quais são esses gatilhos. Vamos conferir juntos? Então, vejam lá. O que pode, por exemplo, eu estou em tratamento do vício dos jogos, ou do vício da bebida, ou do vício do uso das drogas, enfim. O que pode despertar os gatilhos mesmo eu estando em tratamento? Do que eu tenho que me afastar? Então, se eu continuar a passar pelos mesmos lugares que frequentava quando jogava e manter os mesmos amigos que partilhavam do mesmo jogo. Então, se eu não me afastar disso, ele pode ser um disparador, ele pode trazer aquela vontade novamente de jogar. Porque pense, você está lá em tratamento, seguindo tudo certinho, indo no psicoterapeuta, no psiquiatra e também nos grupos de apoio. E aí, num determinado momento, você encontra um colega que era um super jogador, assim como você. Vocês se encontram e começam a falar sobre esse jogo. Isso é um gatilho, isso é um disparador que vai levá-lo a ter vontade de voltar a jogar. As recaídas são muito fáceis, então a gente tem que sempre cuidar com isso, né? A pesquisadora e psicóloga fala isso, que você tem que se manter afastado porque o vício ainda está ali e nós temos que cuidar com isso, ok? Pessoal, eu quero desafiá-los agora a reconstruir esse parágrafo do texto. Então vejam, ele foi aí embaralhado, desmontado, tirado da sua ordem e até para ver se vocês prestaram atenção, se vocês conseguiram entender quando a professora falou dos conectivos, das retomadas, né, que eu preciso usar para que o meu texto fique coeso, certo? Então nesse momento ele está fora da ordem e eu
quero que vocês organizem esse texto de forma correta, coesa, certo? Vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade e volto já. Ok, pessoal, vamos conferir juntos então se vocês conseguiram reconstruir esse parágrafo de forma correta, se vocês observaram os conectivos, as retomadas, conforme eu fui falando ao longo do texto e na aula anterior. Vamos conferir então? Vejam lá. Ao identificar um comportamento vicioso, deve-se sempre procurar um profissional da saúde mental. De acordo com a pesquisadora Julia Coure, existem 3 pilares para o tratamento do vício em jogos: com o psicoterapeuta, o psiquiatra e em grupos de apoio. A terapia cognitiva comportamental pode ajudar o paciente a identificar os motivos que levaram ao início do comportamento, bem como os gatilhos. Porque muitas vezes a pessoa se afasta do jogo, mas passa por lugares que lembram da atividade ou continuam com os mesmos amigos. Com isso, ela tem chance de sofrer uma recaída. Alerta! Então vejam ali, quando ela termina bem como os gatilhos. Terminou bem como os gatilhos, já tem o porquê ali que é uma retomada. Então eu tenho que me afastar desses gatilhos, por quê? Porque muitas vezes quando eu volto naquele lugar, quando eu vejo aquela pessoa, isso me retoma ao vício. Eu tenho uma recaída. Então vejam que o porquê ali, ele fez essa retomada para explicar o porquê que eu preciso me afastar dos gatilhos, certo? Seguimos então. Assim como acontece com as dependências químicas, a dependência comportamental também tem altas chances de recaída. E mesmo com o tratamento, o estímulo para continuar a atividade em níveis nocivos continua alto. O dependente sempre vai ter consigo uma doença, pois a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, é uma doença crônica, ou seja, nunca se cura. A pessoa pode ficar vários anos, até mesmo a vida toda sem ter contato com o vício, mas ela continua predisposta. Novamente o uso das aspas, porque foi o que a psicóloga falou, e aí o autor, o repórter usou lá, diz, quem diz? A Júlia, a pesquisadora, a psicóloga, certo? Então sempre que eu tiver
esse verbo de send, dizer, falar, responder, né? Eu vou estar me dirigindo a alguém que fez uso do discurso direto e aí na reportagem ele vai estar representado por aspas, certo? Vejam lá então, só para vocês sempre prestarem atenção, sabe? Diz vem do verbo dizer, ok? Esse é o nosso 8º parágrafo. Muito bem. Então vejam lá. Eu retomei aquele mesmo parágrafo e aí eu quero que vocês observem quem diz, de quem essa fala, como vocês chegaram a essa conclusão. Então, quando eu coloco ali diz, eu não disse quem falou aquilo. Então pensem como que vocês chegaram, quem que foi que disse e como vocês chegaram a essa conclusão. Vou dar um tempinho e volto já. Então, quem disse? A psicóloga. Vocês podem usar lá como resposta, né? A professora até já falou no slide anterior. Vocês podem falar a psicóloga Júlia, a pesquisadora Júlia Machado Cury. E como que vocês chegaram a essa conclusão, né? Porque você pode dizer que a fala dela estava entre aspas e foi usado o discurso direto para manter fiel o que ela falou. Vamos lá para a próxima questão, então? O vício em games pode ser tratado como que tipo de dependência? Então, vejam, nós já sabemos que esse vício é uma dependência. Então, como que tipo de dependência ele pode ser tratado? Como dependência química, psicológica e comportamental, exclusivamente como dependência química e psicológica ou exclusivamente como dependência comportamental e química? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Então vamos conferir. O vício em games ele pode ser tratado como que tipo de dependência? Vejam lá, como dependência química, psicológica e comportamental, certo? Pessoal, agora é hora de anotar e eu vou pedir que vocês anotem as questões no caderno agora, certo? Então vamos lá. A psicoterapia cognitivo-comportamental é apontada como a opção mais utilizada em tratamentos para vício em jogos online.
Na sua opinião, de que outras formas podemos ajudar uma pessoa a se livrar do vício dos jogos? Então vejam, esse é o momento que você vai falar o que você acha, além dos tratamentos que a gente já viu anteriormente, que já foi falado, que a psicóloga e pesquisadora já nos apontou. Na sua opinião, o que você sugeria como tratamento para ajudar alguém a se livrar desse vício? Então pensem aí e respondam que eu volto já. Ok, pessoal, então vejam que essa é uma opinião pessoal de vocês, né? E aí cada um vai colocar aí o que acha que poderia ajudar, né? De que forma que vocês poderiam ajudar, ou até mesmo de que forma vocês gostariam de ser ajudados, né? Então, como é uma opinião, aí fica uma questão aberta. Não sei, cortar a internet, tirar o celular, tirar o notebook, o computador. Mas aí se cortar a internet, tirar tudo isso, eu vou lá para Lan House, nem sei se ainda existe, mas tem várias formas. Eu acredito ainda, na minha opinião, que aquele momento em família, né, conversar com o pai, com a mãe, com os responsáveis, sentar fazer um jogo diferente, um jogo de tabuleiro, sentar juntos numa mesa para bater um papo, contar como é que foi seu dia, talvez são coisinhas simples, pequenininhas que possam ajudar a pessoa a se desvencilhar do vício. É lógico que é muito difícil, são opiniões nossas, o que nós pensamos a respeito, certo? Então aí fica a opinião de cada um, certo? Muito bem. Como saber se a pessoa é viciada em games de acordo com os critérios da OMS? Então, como que eu posso saber se a pessoa é viciada nos games? Então, pensem lá nos critérios, no que nós já trabalhamos. Vou dar um tempinho para vocês responderem e já volto para conferirmos juntos.
Muito bem, responderam aí como de acordo com os critérios da OMS. Não esqueçam, como que nós podemos saber se uma pessoa é viciada em games? Então acompanhem comigo. Falta de controle sobre o jogo, frequência com que se joga, intensidade ou duração, aumento de prioridade que se dá ao jogo, escalada do tempo jogando, afastamento do convívio social e baixo rendimento na escola e no trabalho. Então vejam, são essas, né? Você começa a perceber ali, se você encontrar uma, duas, um dos 3 critérios ali, já tem que ligar um alerta, né? Opa, tô passando do meu tempo, tô ficando muito tempo aqui nesse jogo, nessa rede social, porque não é, gente, o vício não é só em jogos também, né? É o vício ligado às tecnologias. Então, tô ficando muito tempo, tô me afastando da minha família, tô dando prioridade para o jogo, algo tá errado. Então, eu já posso, de repente, me considerar aí um viciado e conversar com alguém até para procurar um tratamento, certo? Vamos passar para a próxima? Vejam lá. O dependente sempre vai ter consigo uma doença, pois a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, é uma doença crônica, ou seja, nunca se cura, né? Ela não tem cura, por isso que tem que sempre se afastar daquilo que possa me levar novamente ao vício. A palavra destacada no trecho está fazendo referência a quem? Então vejam lá, a palavrinha ela está destacada e ela está se referindo a quem? Lembrem-se que ela é um pronome, certo? Pronome pessoal. Vou dar um tempinho para vocês responderem, não precisa copiar toda a questão, só anotem a resposta, certo? E volto já. Então vejam, pessoal, quando eu destaco esse pronome ela, lembram que eu falei lá em uma aula anterior, 2 aulas anteriores, não me lembro, sobre a questão de usar esses pronomes, esses conectivos para o meu texto não ficar repetitivo. Então aqui está bem claro que o autor usou, né? Quando ele fala assim, dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental. A quem que ele está se referindo, será? Vamos conferir? A palavrinha doença, né? Vejam lá, ele diz, o dependente sempre vai ter consigo uma doença, certo? Então, a quem que ele está se referindo quando ele usa ela? A doença, porque ele vem logo em seguida, pois a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, é uma doença crônica, ok? Então, acompanhem ali comigo. Qual seria a razão do autor do texto ter optado por usar a palavra ela para substituir doença? Por que será que ele usou, né? Qual o motivo que o levou a usar a palavrinha ela? Confiram comigo. Ele usou para evitar a repetição da palavra doença, uma vez que ela já aparece ali 2 vezes. Então, para evitar que ela aparecesse 3 vezes, ele usou o pronome ela para evitar a repetição, certo? Você sabe qual a função da palavra ela no trecho? Então, é para fazer uma retomada à palavra doença, né? Para fazer uma referência àquilo que já foi dito, certo? Muito bem. Mais uma questão para pensarmos juntos.
Em relação às informações lidas no texto, vício em games será considerado transtorno de saúde mental? Então, nesse momento, vocês vão olhar para as alternativas que eu coloquei e vão me dizer qual é a incorreta segundo tudo o que já vimos a respeito do texto, certo? Vou dar um tempo e volto já. Vamos conferir então pense em todas as afirmações, as informações que nós fizemos a leitura no texto, qual alternativa está incorreta, em qual não confere com tudo que foi lido no texto, foi falado sobre o texto até agora. Para que o tratamento funcione, é necessário fazer uso de medicamentos prescritos por especialistas no tratamento? Os 3 pilares para o tratamento são psicoterapeuta, psiquiatria e grupos de apoio? A dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, tem cura? Os familiares também sofrem com a dependência e por isso também devem frequentar os grupos de apoio. A, B, C ou D? Acompanhem lá comigo. A, C. Porque ele diz ali, a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, tem cura. Não foi isso que foi dito no texto, porque ele diz que ele é uma doença crônica. Se é crônica, não tem cura, certo? Então, só prestar atenção quando a professora está explicando. Às vezes a professora até dá uma ênfase naquela fala ali, para ver se vocês realmente prestam atenção. Lembram que em aulas anteriores nós falamos sobre o infográfico, falamos lá qual a origem da palavra, info que vem de informações, gráfico que vem de imagens, ilustrações, certo? Então, nesse texto também o autor trouxe para nós um infográfico para ilustrar toda essa situação, para nós entendermos melhor tudo o que acontece com um viciado em games, certo? Então vejam lá, um infográfico é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. Infográfico é a junção das palavras info de informação e gráfico, desenho, imagem, ou seja, um infográfico é um desenho ou uma imagem que com o auxílio de um texto explica ou informa sobre um assunto. Os infográficos são muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos e também em sites. Olha, lembram dos elementos? A gente trabalhou, até fez umas questõezinhas sobre os elementos que compõem os infográficos. Então vejam, nós temos textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números e fotografias. Então, se vocês observarem ali comigo, no perfil dos gamers, né? Quais as informações que eles me trazem? Então, vejam, eu tenho 2,2 bilhões de jogadores no mundo, certo? Deles, de 3 a 4% são considerados viciados. É um número considerável. 94% desses dependentes desse vício são homens. Então veja que as mulheres, elas não têm esse, na verdade elas até têm, mas acho que é uma contribuição bem pequenininha, né, na questão do vício.
o perfil de risco, né? Qual é o perfil de risco? Então, que faixa ali? Os homens de 18 a 24 anos com personalidade impulsiva e busca de sensações, certo? E aí, logo em seguida, no mesmo infográfico, ele ainda me traz um alerta, né? Ele fala assim, fique atento. Por quê? Para eu perceber, para eu identificar, para me ajudar a identificar um viciado em gamers. Então vejam lá, sinais que podem ajudar a identificar o vício. Precarização da vida pessoal, profissional, acadêmica e social. Sinais de irritabilidade, agressividade, isolação e insônia. Perda de controle da frequência, duração e impacto pessoal das sessões. Então veja, como eu falei lá anteriormente, eu tenho que ficar sempre alerta, sempre atento quando eu vejo que uma pessoa ela está fazendo uso demais dos jogos, né? Então são sinais que eu posso perceber no viciado, certo? E agora, quando eu percebi que eu me sinto assim, eu percebi que eu estou viciada, ou um colega, um irmão, alguém do meu convívio, o que eu posso fazer? Então vejam o que o infográfico nos traz a respeito. E agora, o que fazer em caso de suspeita de dependência? Então vejam, procurar profissionais de psiquiatria e psicologia, você não consegue resolver sozinho, você precisa de ajuda de alguém. Cognitiva comportamental. Grupos de apoio como jogadores anônimos. Então vejam, até para viciados em gamers já tem grupos de apoio, né? Que é onde eles vão lá, eles têm reuniões e eles falam a respeito desse vício, certo? Seguindo então. Vejam lá, quais as informações, né? Como a professora já apontou lá. A quantidade de jogadores que nós temos no mundo, o número de jogadores que nós temos no mundo, a porcentagem dos que são considerados viciados, certo? Então o infográfico traz essa informação para nós, o público-alvo e a personalidade dos considerados viciados, certo? Então vejam, todas essas informações eu tenho no infográfico, ok? Vamos passar. Ainda é o mesmo infográfico, né? Só dividir ele ali para vocês entenderem, mas é o mesmo infográfico. Eu quero que vocês me respondam. As informações contidas nesta parte do infográfico, elas podem ser consideradas tão ou mais importantes do que as especificadas no início dele? Justifique. Então, elas são tão ou mais importantes? Justifique por quê. Vou dar um tempinho e volto já. Muito bem, então o que vocês acham que as informações contidas no infográfico, né? Nessa parte do infográfico, ela é tão importante quanto a primeira parte? Sim, ela é importante, porque ali na primeira parte do infográfico, ele nos fala de números, porcentagens, de quem se envolve mais, enfim.
E aqui ele me traz quais informações, né? Para eu ficar atenta, para eu ligar o alerta, para eu ajudar alguém que precise ou até mesmo para me ajudar. Então, isso é sim considerado uma informação importante, porque talvez eu nem me dê conta que a pessoa esteja passando por isso, mas se eu leio, se está ali no infográfico, olha, presta atenção nisso, se está acontecendo isso com a pessoa ou com você, então liga o alerta, você precisa de cuidados. E logo em seguida, ainda no mesmo infográfico, o que eu vou fazer? Né? O que eu posso falar, sugerir para o meu colega, para a mãe do meu colega ou até mesmo para mim se eu estiver viciado. Então ele me traz informações consideradas muito importantes, tanto quanto na primeira parte do infográfico, certo, pessoal? Vejam lá, na sua opinião, o que as informações obtidas no texto Vício em Games será considerado transtorno de saúde mental nos leva a perceber. Então, novamente, é uma questão que você tem que considerar a sua opinião, né? O que todas essas informações que eu trouxe até agora, através do texto para vocês, o que ele me leva a perceber. Então, pensem aí e eu volto já com vocês. Pessoal, então na opinião de vocês, o que esse texto levou, o que ele fez vocês refletirem sobre o que a respeito desse vício, né, dessa dependência do jogo? Então, na minha opinião, assim, eu pensei, será que eu tenho alguém ali do meu lado, algum sobrinho, filho, um aluno que esteja viciado em jogo e eu não estou conseguindo perceber? Então todas essas informações, na minha opinião, me ajudam a refletir sobre, vou olhar para a pessoa de forma diferente, vou prestar mais atenção ou vou me olhar de forma diferente, porque às vezes eu posso estar viciado também, né? Já esse vício pode estar tomando conta, então me leva a refletir sobre as minhas ações com o outro e comigo mesmo, né? Me perceber e perceber o outro diante desse vício, que não é uma coisa banal, não é algo assim que pode passar batido, por exemplo. Eu tenho que ficar atenta, sempre estar atento aos riscos que isso pode levar, ok? Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que novamente vocês tenham conseguido entender o assunto, que tenham gostado desse tema que trouxemos para a aula. E aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais!